Agora a gente vai voltar a conversar com o nosso Emanuel, porque é o seguinte, hoje de manhã a nossa equipe sobrevoou a região com um drone e o Perim tem informações para a gente, né? Conseguimos ter uma ideia mais ou menos da situação ali na região, Emanuel? Justamente, Jason, dá para ter uma ideia assim, quem passa de carro muitas vezes não tem essa visão, mas pensa, mas será que era só um pequeno foco? Gente, não. Era um foco muito grande de incêndio. Luciano Chinasso, hoje pela manhã, subiu o drone do Balanço Geral e essas imagens você tem aqui no Balanço Geral, imagens aéreas, que dão ideia do tamanho da área do fogo. Uma área que margeia ali a 277, estamos falando do quilômetro 77, 76 ali na região. Se vocês puderem encher a tela, gente, só para a gente ter a ideia de como que fica. Aí você está vendo aí, portanto, nas margens da rodovia, nós temos então todo esse terreno inicial e para trás também nós temos todo esse incêndio. O que acontece? De acordo com o Corpo de Bombeiros, Thaís acabou de falar com o representante, pode ter sido um incêndio por conta da estiagem ou pode ter um incêndio criminoso. Agora, a grande questão é a seguinte, muitos telespectadores, muita gente que conversei já hoje pela manhã, falou que esse fogo estava lá, pelo menos desde os últimos dias. Sábado o dia inteiro, sexta-feira o dia inteiro. Para você queimar uma área como essa, não é do dia para a noite. A grande questão que fica, Jason, é se não poderia ter tido aí uma sinalização, um aviso num painel da rodovia, dizendo que tinha esse incêndio. Veja, é muito grande ali a nuvem de fumaça. E não teve, infelizmente, nenhum aviso dessa natureza. Agora, as imagens de fato impressionam, Jason. Pois é, eu recebo aqui agora, Emanuel Perim, o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, o Coronel Prestes, Samuel Prestes. Coronel, obrigado pela sua colaboração, pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor inclusive supervisionou o trabalho ontem lá na BR-277. Qual é a visão que o senhor teve? O que o senhor traz na sua memória daquele momento de ontem? Boa tarde, Gerson. Estive também naquele local. Fiquei sabendo, fui informado da situação pelo nosso centro de operações. Desloquei para o local. Chegando no local, algumas das vítimas já tinham sido retiradas do local, encaminhadas aos hospitais pelo serviço de ambulância, seja do Corpo de Bombeiros, seja do SAMU, seja da Ecovia, e haviam ainda as pessoas em óbito no local. Realmente foi uma ocorrência atípica, né? Fora de qualquer proporção do que a gente está acostumado a ver. Uma imagem parecida com a de um ataque terrorista, alguma coisa semelhante. Quando o senhor chegou, coronel, ainda havia fumaça lá? Sim. As nossas equipes foram primeiramente acionadas pela Ecovia para dar apoio a um combate a um incêndio na vegetação à margem da rodovia. Isso que horas, coronel? Aproximadamente às 10 horas da noite. Demoraram em torno de 5 minutos para chegar até o local do quartel Afonso Pena, que fica em frente ao terminal Afonso Pena, até o ponto da rodovia onde aconteceu o acidente. Quando chegaram no local, o acidente tinha acabado de acontecer. E aquela primeira guarnição já se envolveu nos trabalhos de resgate e acionou todo o restante da nossa equipe de emergência da cidade de São José, com o apoio de Curitiba e Piraquara. O senhor sentiu falta de sinalização no local, coronel? Na verdade, quando eu cheguei no local já estava sinalizado, eu fui avisado depois, né? Já havia sinalização tanto na rodovia que desce para o litoral, como na pista que vem para Curitiba, né? Quando nós fomos acionados, já havia, segundo os relatos do nosso pessoal, havia uma equipe da Ecovia no local, que foi quem deu o acionamento para o nosso pessoal. Foi bastante interessante o trabalho pelo irmanamento das instituições, né? Seja a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar estava em peso no local também, as nossas guarnições do Corpo de Bombeiros e as equipes de emergência da concessionária. Aquele local eu já conheço há muito tempo, eu trabalhei vários anos em São José dos Pinhais, em particular no quartel Afonso Pena. Aquela é uma área de preservação, é basicamente um charco, um banhado, captação de água. De um crime ali, não? De ter sido criminoso? Isso vai ter que ser averiguado pela investigação da Polícia Civil. Há uma semana atrás nós já atendemos um incêndio naquela mesma região, bastante grande, com potencial de risco de acidente também. Então nós estamos constantemente monitorando. Como o Major Guimarães falou, nós estamos numa época de estiagem. E essa época de estiagem, ela está agravada este ano. A estiagem começou muito cedo. Nós tivemos um aumento de 78% nas nossas ocorrências de incêndios florestais este ano. Por isso nós startamos com mais antecedência o que nós chamamos de Operação Coati João,
que é a nossa operação de prevenção e combate a incêndios florestais. Mas mesmo assim, com o aumento da estiagem, que não está nos dando trégua, esse número de ocorrências tem aumentado cada vez mais. E aí nós solicitamos à população, porque esse fogo não começou do nada também. Ele foi agravado pela situação da neblina, foi uma conjuntura de fatores, mas isso foi o fogo, a fumaça, foi preponderante também na baixa visibilidade. Os nossos atendentes relataram que em determinados momentos eles não conseguiam enxergar mais, durante o atendimento, não conseguiam enxergar mais que meio metro de distância. E aí a pergunta que a gente faz é se realmente não havia a falta de sinalização. A gente, inclusive, tentou aí conversar hoje com a concessionária de manhã, continuamos tentando para ouvi-la ainda mais sobre esse respeito. Coronel, obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral e a gente fica esse alerta para a população que tome realmente bastante atenção em relação a isso. Gostaria, né, de reforçar esse alerta. Nós tivemos, em 2018, um acidente muito semelhante próximo a Ponta Grossa. Situações bastante semelhantes. Esse tipo de situação de um manancial captador de água, um charco, um banhado, um lago, próximo à rodovia, formando, portanto, a neblina, e o incêndio ambiental às margens, causando a fumaça, essa conjuntura de fatores, realmente diminui muito a visibilidade e é um fator preocupante para outras ocorrências. Então, como nós não temos o controle das condições climáticas, pedimos que a população nos auxilie, cuidando muito mais das questões do fogo, principalmente nessa época do ano. Tá certo. Obrigado, Coronel Prestes, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. E a pergunta que fica, então, para nós aqui ainda é essa, né? Será que a concessionária não deveria ter sinalizado a partir do momento que a fumaça começou a tomar conta da estrada, da BR-277, não deveria ter tomado alguma medida no sentido de evitar o trânsito, né? Talvez também fosse uma situação que pudesse ser evitada. A gente está acompanhando toda a movimentação e toda a investigação para saber aí sobre esse assunto também, sobre essa situação.